O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Estando com seus discípulos em Cafarnaum, Jesus, num dia de sábado, entrou na sinagoga e começou a ensinar. Todos ficavam admirados com o seu ensinamento, pois ensinava como quem tem autoridade, não como os mestres da lei. Estava então na sinagoga um homem possuído por um espírito mau. Ele gritou: "Que queres de nós, Jesus Nazareno? Vieste para nos destruir? Eu sei quem tu és. Tu és o Santo de Deus." Jesus o intimou: "Cala-te e sai dele." Então o espírito mau sacudiu o homem com violência, deu um grande grito e saiu. E todos ficaram muito espantados e perguntavam uns aos outros: "O que é isto?" Um ensinamento novo dado com autoridade. Ele manda até nos espíritos maus, e eles obedecem. E a fama de Jesus logo se espalhou por toda parte, em toda a região da Galileia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem, caríssimos irmãos e irmãs, rádio ouvintes que nos acompanham pelas redes sociais. Continuamos hoje na carta aos Hebreus, com algumas afirmações aqui fortes. Não foi aos anjos que Deus submeteu o mundo futuro, do qual estamos falando. Por mais que os anjos sejam as criaturas mais perfeitas criadas, né? Tá acima, puro espírito, puro intelecto. Hoje, a natureza humana está na Trindade. A este respeito, porém, houve quem afirmasse: "O que é o homem para dele te lembrares? O filho do homem para te ocupares? Tu o fizeste um pouco menor que os anjos, de glória e honra o coroaste." Bem, aqui está falando de Jesus Cristo já encarnado. Enquanto ele estava com a natureza humana somente, a natureza humana não, estava com a natureza divina, mas enquanto ele estava com a vida terrena, e ele só usava o que ele tinha de talentos humanos, e aquilo que Deus permitiu, o Pai Eterno permitisse para a missão de dons, ele estava um pouco abaixo dos anjos. Hoje está na glória e os anjos devem adorá-lo, né? Então aí tem a natureza humana de Cristo. Já adorava o Filho. É um pouco complexo aqui, né? E pode até confundir. Mas aqui está falando da vida terrena de Cristo, que ele tinha estava um pouco abaixo dos anjos, mas hoje a natureza humana está lá. O Filho já estava. Os anjos adoravam o Filho, mas agora adora com uma natureza humana. O corpo glorioso de Cristo está na Trindade. Isso é uma coisa extraordinária. Olha o tanto que Deus se humilhou. E os padres da igreja dizem que Jesus, o Filho, se rebaixou encarnando para que nós participemos da divindade do Pai. Ou seja, os santos do céu participam da glória. Por isso que falam de coroas, participam até do reinado, né? Se Deus submeteu todas as coisas, nada ele deixou que não lhe fosse submisso. Atualmente, porém, ainda vemos que tudo lhe seja submisso. E depois aqui, fala uma outra coisa que também envolve muito a nossa vida. Convinha de fato que aquele que por quem e para quem todas as coisas existem, e que desejou conduzir muitos filhos à glória, levasse o iniciador da salvação deles à consumação por meio de sofrimentos. No mistério divino, ele viu que convinha que o amor fosse provado no sofrimento. Guarde uma coisa: ninguém ama mais do que quem sofre.
por alguém. Talvez o amor de mãe se aproxima, de mães que são mães de verdade. Hoje tem mãe até que abandona filho, né? Mas quanto mais você é capaz de sofrer por alguém, mais você ama. Por isso que quem diz que eu tenho Deus na minha casa, padre, esse não ama nada. É um hipócrita, porque não é capaz de renunciar e sofrer nada. Vocês, para estarem aqui, tiveram que acordar mais cedo. A não ser quem já tem insônia terminal. Quem já acorda cedo à toa. Insônia terminal é sinal de depressão, viu? É uma das piores insônias que tem no final do sono. Mas tirando essas pessoas, vocês tiveram que acordar, vencer o corpo, vencer a cama, vencer quem está lá fazendo chantagem emocional. São vários, às vezes está chovendo, tem que vir, o transporte. Quanto mais você é capaz de sofrer por alguém, mais você ama. Agora imagina a prova de amor. O filho que já se doava na eternidade, de gratidão, de repente se doa completamente na cruz. E detalhe, aquela frase de Jesus, Pai, por que me abandonaste? É para mostrar que Jesus realmente se doou sem receber absolutamente nada em troca. Como uma esposa cuida do marido acamado por décadas, com amor, acorda 3 horas da manhã para girar ele na cama, para não dar escara, por décadas. Você acha que não tem gente assim? Troca fralda por décadas, não recebe sexo, cafuné, carinho, elogio, nada. Essa ama de verdade. Renunciou toda a sua vida para cuidar do esposo ou vice-versa. Também teve um caso de ela, que eu até usava muito no curso de matrimônio, de um rapaz que deixou tudo para cuidar da esposa com ela. No final ela só mexia os olhos, né? Ela já faleceu. Então o sofrimento é o sinal que você é capaz de amar. Isso é marca. Assim como eu já atendi mulheres, mães que falam que tem dificuldade no jejum. Ah, padre, deu meio-dia, não aguento. Para chegar até 1 hora, não dou conta de fazer jejum. Não, então faz do jeito que você puder. Mas o dia que a filha estava com câncer, e andando no Araújo Jorge para lá e para cá, leva resultado de exame, busca tomografia. Um dia ela estava, e à tarde alguém perguntou, você almoçou? Tinha esquecido de almoçar. Como é que alguém que não consegue esperar 1 hora, de repente ficou sem comer o dia inteiro? O amor. Né? Então, guarda. Como é que você derrete o coração de Deus? Quando você faz penitência, quando você abdica de alguma coisa sua para Deus. Ele tá te olhando tudo. Todo momento, o que você deixa de fazer por Ele? Inclusive seguir os mandamentos. Ele observa tudo. E não é só ele, eu já atendi jovens, adolescentes, com depressão grave. E entrou na sala, eu disse, o que foi, meu filho? Meu pai e minha mãe nunca deixaram de fazer nada por mim. Eles observam tudo. O que você deixa? Porque tem pai e mãe que faz tudo e depois olha o filho. Nunca deixa de fazer nada. Vai passear com você e deixa o filho com os outros. Eles estão observando tudo. O que meu pai e minha mãe faz? Deixa de fazer por mim. Se abdica. Porque eles sabem que isso mede o amor. Não é comprar um monte de coisa, deixar fazer o que quer e viver a vida separada. Então guarda. Se você quer derreter o coração de Deus, se você quer derreter o coração do seu esposo, do seu esposo, dos seus filhos, abdique, renuncie a algo seu por eles.
o que é que nós temos de mais precioso, que ninguém quase dá mais um para o outro? O tempo. O tempo. Gastar o tempo no casamento, um com o outro, gastar o tempo com os filhos. Hoje vai para o celular, vai para um monte de coisa, menos gasta o tempo em casa. Você não quer renunciar ao seu tempo para nada, né? Mesmo casado, mesmo pai e mãe de família. Fica a dica. E o Evangelho? O Evangelho, nós temos aí, começando a escrita, estando com os discípulos, Jesus um dia de sábado entrou na sinagoga e começou a ensinar. Todos ficavam admirados com o seu ensinamento, pois ensinava como quem tem autoridade, não como os da lei. Aqui é a chamada unção. É muito comum o povo, nossa, aquela pessoa é ungida. Quando fala, arde o coração. Não tem isso? Quem é a pessoa ungida? Quem é a pessoa que tem autoridade? É a pessoa que ama de verdade a Deus. É aquela que renuncia a sua vida por Deus. É aquela capaz de sofrer por Deus. Por isso que os santos muitas vezes se penitenciavam. Faziam muita penitência por amor a Deus. Quanto mais a pessoa é capaz de amar, de sofrer por Deus, mais autoridade ela tem, mais ungida ela é. Dizem que São João Maria Vianney, que é o padre patrono dos sacerdotes, dizem que ele não era tão bom de fala, mas quando falava atraía multidões. Por quê? Porque ele vivia sofrendo por Deus. Então a sua fala tinha autoridade. Já a dos mestres da lei, eles decoravam a Bíblia, mas eles não tinham autoridade, porque eram hipócritas, viviam a hipocrisia. Como tem muita gente que pode parecer muito religioso, mas a vida por trás é podre. Os relacionamentos da igreja são cheios de ciúmes e inveja, fofoca. Parece ser pessoa cheia de religiosidade, mas não vive. Pessoas que estão cheias de terço no braço amarrado e não rezam um terço por dia. Está cheio, não é? Então a gente vê que hoje também tem que tomar cuidado com a hipocrisia. Nós não podemos ser tão hipócritas assim. E essa autoridade expulsava os demônios. Todos ficavam. Estava então na sinagoga um homem possuído por um espírito mau gritou: que queres de nós, Jesus Nazareno? Vieste para nos destruir? Eu sei quem tu és o santo de Deus. Jesus o intimou: cala-te e sai dele. Existem duas batalhas que nós temos que viver até a morte. A batalha contra nós mesmos, a concupiscência da carne. Os nossos desejos do corpo são desordenados e precisam ser ordenados com a inteligência, mas sempre com a ajuda da graça na oração. Quem não reza não consegue, quem não busca os sacramentos não consegue. E a luta contra Satanás. Hoje em dia é cheio de gente doce, né? Não, na Bíblia não era Satanás, aquilo lá era epilepsia, porque não tinha diagnóstico. Como não era Satanás, meu Deus? Jesus aqui: cala-te e sai dele, espírito imundo. Claro que nós estamos numa batalha contínua contra Satanás. E cada vez mais com o afastamento, tem pessoas que têm... Nós temos as manifestações ordinárias do demônio, são as tentações. Os demônios tentam para você cair, são mais graves. E as manifestações extraordinárias do demônio. As manifestações extraordinárias do demônio são 4 na verdade, né? Que é vexação, que é quando o demônio atua nos sentidos, igual bater no Padre Pio, bater, fogo,
risco no corpo, vexação, ou visões, vozes. Cuidado para separar da esquizofrenia, né? Que tem isso. A obsessão, que é na mente, a pessoa tem pensamentos contra a igreja, pensamentos de morte o tempo inteiro. O demônio pode entrar na sua imaginação e na memória, na imaginação. E a possessão, que é quando toma conta do corpo. E tem a subjugação, que é parecido com o nefários, mas não é aquilo ali bem. Que é quando a pessoa quer que o demônio domine a sua vida. Então a pessoa faz o mal porque quer. Esse é o mais difícil de resolver. Subjugação. Bem, quando a pessoa tem possessão, tem que ter o exorcista. Hoje muitos bispos não nomeiam exorcista. A gente tem cada vez mais dificuldade de achar pessoas para resolver esses casos. Mistura, geralmente pede um laudo psiquiátrico. E tem um laudo na psiquiatria, que no livro de psiquiatria cita que também é possessão. Então o psiquiatra coloca transtorno dissociativo de identidade. Então os padres que estão me ouvindo, quando alguém colocar transtorno dissociativo de identidade, que é um diagnóstico muito criticado por muitos psiquiatras do mundo inteiro, provavelmente é possessão mesmo, se você já vê o caso. A diferenciação é muito fácil de ver, para quem tem hábito. Você vê claramente a diferença de uma doença mental e de uma possessão. Essa história de que é difícil e que será o quê? Cuidado, tem que ter balela. É para complicar, para não ter cada vez mais exorcistas, né? E deixar aí cada vez mais solto. Então é muito fácil de distinguir a questão da possessão. A vexação e a obsessão já pode confundir um pouco mais, mas são formas extraordinárias mais leves. Mas o que eu quero que vocês entendam é que nós estamos em combate contínuo com o capeta, sim. E ele está em todo lugar te enchendo o saco. Quando começa uma briga conjugal, por exemplo, o marido está traindo, a mulher vai lá e briga, o marido começa a atacar a mulher, né? Falando um monte de coisa para ela. É a mesma coisa. Por quê? Porque ele está vulnerável ao demônio. Fala os defeitos da mulher tudo, fala que ela que é o problema. Ele que está errado e a mulher tem que ouvir bobagem ainda, né? Então assim, isso é muito comum. O demônio entra em tudo. Às vezes no trabalho, tem gente que começa a participar da missa diária. Do nada, alguém do trabalho começa a perseguir. Do nada. Começa a falar mal, porque o demônio usa pessoas. Então nós estamos o tempo inteiro, a nossa batalha é com seres espirituais. Então não baixe a guarda para lutar contra a concupiscência e contra o demônio. Nosso inimigo maior, que usa muitas pessoas aí para dominar o Brasil e o mundo hoje, criar guerras, destruir a humanidade, aborto. Por que esses políticos estão tão preocupados com o aborto, gente? Matar criança no ventre, que não faz nada para ninguém? Porque o demônio está lá. Porque o demônio odeia a vida. E matar uma criança no ventre é o maior descaso com Deus. É xingar Deus, porque é o mais amado por Deus, é uma criança indefesa. Por que está querendo a eutanásia? Por que fica querendo mudar a moral, a família? Porque na família é o centro da igreja. Então vamos acordar, estamos em batalha contra o demônio. Precisamos rezar e rezar São Miguel e pedir para precipitar o inferno. Mas tem que ter autoridade. Tem que ser gente que reza e ama, sofre por Deus. E Nossa Senhora, que pisou na cabeça da serpente, nos dê força para todo dia pisar na cabeça da serpente, que nos atormenta e leva tanta gente para o inferno. Assim seja.